Hoje, a ANER, eu, Regina, tenho o prazer de receber meu amigo, colega de São Francisco, para quem eu fiz muita campanha na eleição do 11 de agosto, lá em 1982, 81 e etc., né? E quem é o Eugênio? É o mais novo imortal da Academia Paulista de Letras. Parabéns, Eugênio. Seja muito bem-vindo à imortalidade. O Eugênio ele é graduado em Direito e em Comunicações pela USP, é jornalista e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da mesma universidade, na qual também exerce a função de superintendente de comunicação social, cargo que já ocupara entre 2016 e 2018. É pesquisador do C4AI. Na editora Abril foi repórter entre 1987 e 2001. Foi editor, diretor de redação de algumas revistas mensais e secretário editorial da editora Abril. Foi presidente da Radiobras entre 2003 e 2007. Foi coordenador acadêmico da Cátedra Oscar Sala, IEA USP, em convênio com o CGINIC.br, entre 2020 e 2023. Há cerca de 30 anos atua como colunista e articulista em veículos como Veja, Época, Folha de São Paulo e Jornal do Brasil. Desde 2008, assina artigos quinzenais na seção Espaço Aberto do jornal O Estado de São Paulo. Recebeu alguns prêmios acadêmicos e jornalísticos, entre eles o Luiz Beltrão de Ciências de Comunicação, na categoria Liderança Emergente, em 2011. O Prêmio Excelência Jornalística, em 2012, da Sociedade Interamericana de Imprensa. E o Prêmio ESSO, em 2013, na categoria Melhor Contribuição à Imprensa, pela Revista de Jornalismo da SPM, edição brasileira da Columbia Journalist Review. Escreveu, entre outros livros, O Estado de Narciso, a comunicação pública a serviço da vaidade particular, Companhia das Letras 2015, A Forma Bruta dos Protestos, Companhia das Letras 2016, Existe Democracia Sem Verdade Factual? Estação das Letras e Cores 2019. A Superindústria do Imaginário, Editora Autêntica 2021. Roberto Marinho, Coleção Perfis Brasileiros, Companhia das Letras 2021. E Incerteza, um ensaio, Editora Autêntica 2023. 5 de seus livros foram finalistas do Prêmio Jabuti. Integra conselhos em instituições públicas e privadas e acaba de ser eleito para a Academia Paulista de Letras. Eugênio, para mim é um prazer tê-lo aqui. Primeiro, porque eu te acho e sempre te achei um cara absolutamente humilde por todas essas suas qualificações. Você sempre é humilde, você tem uma capacidade de ser didático, você tem uma capacidade de falar de Dostoiévski, de Hannah Arendt e do que quer que seja, de uma forma absolutamente entendível e particular. Então, assim, seja bem-vindo aqui à ANER. Eu te agradeço demais a tua presença e, enfim, pode falar alguma coisa e a gente começa a conversar. Regina, muito obrigado. A alegria é minha. A gente se conhece há tanto tempo e sempre é tão bom quando a gente se encontra, conversa. Fico muito feliz com a apresentação que você fez, com as suas palavras. E eu quero dizer que, não só pelo seu trabalho, mas também pelo trabalho da ANER, eu tenho um enorme e antigo respeito. Eu trabalhei muito com jornalismo em revistas e acompanhei essa entidade em vários períodos dela. Agora eu soube do que vocês estão fazendo com o Tribunal Superior Eleitoral, que coisa maravilhosa, que iniciativa preciosa, vai ser importantíssimo para o Brasil. E sou puro agradecimento, estou totalmente aberto para conversar com vocês.
Certo. Então, eu só quero aproveitar, Eugênio, e até dizer aí, na sequência do que você estava dizendo, hoje nós vamos estar lançando aqui em Brasília a campanha A Mentira, a mentira contra a mentira eleitoral, desculpa, eu me perdi aqui. Enfim, porque a gente não podia contar ainda, mas de qualquer forma, eu acho que a mentira destrói seu voto. Desculpe, tá? Então, a mentira destrói seu voto é uma campanha que nós estamos fazendo, a ANER, com mais 12 entidades, né? A ANER, Tribunal Superior Eleitoral, o Comprova, eu estou com o Sérgio Lutke aqui, que é um grande parceiro, um grande amigo, que também nos ajuda muito, né? E nos ajudou, e essa campanha a gente procurou atender a todas as regiões do país. A ministra pediu que a gente tivesse uma linguagem regional para os estados brasileiros, é o que nós estamos fazendo. Então, hoje, 6 horas da tarde, essa campanha vai ser lançada, são 25 cards, mais um filme, e vai ser muito legal isso. O Sérgio até colocou aqui, né, o TSE e a ANER, a campanha, a Org Notícias, enfim. E a gente está lançando também, mas isso é específico da ANER com o Tribunal Superior Eleitoral, a cartilha de como funciona o TSE para os eleitores e também como funciona o TSE para os jornalistas, que vamos estar lançando hoje isso vai estar no site do TSE. São perguntas e respostas para facilitar a vida dos jornalistas e para facilitar a vida dos eleitores, porque a gente acredita que o que tem de mais bonito numa democracia é o princípio do contraditório, é um poder judiciário que cuida, mais do que tudo, né? Que cuida da sua população e que ajuda também, né? E esclarece, e a gente, enquanto ANER e todas as associações que estão participando, entendemos da importância do jornalismo profissional atuando e trazendo elucidações sobre o que de fato é verdade, né? Enfim, Eugênio, vamos lá. Você é um pensador, mais do que tudo. E eu adoro a forma como você pensa e está sempre aberto para mudar de ideia, né? Quais foram as tuas últimas mudanças de ideia com relação a algum pensamento arraigado que você tinha com relação à sociedade, com relação a fake news, com relação à democracia, e que de repente você falou, não, peraí, o caminho é outro. Olha, Regina, eu não esperava essa pergunta, ela é ótima, mas como a gente falou do TSE agora há pouco, eu me lembro de uma questão relevante que me fez mudar de ideia ao longo do tempo. Eu trabalhava em Brasília quando se começou a, a falar de uma rádio do Supremo Tribunal Federal. Eu ajudei a fazer essa rádio e a TV Justiça estava no começo. E eu era um grande entusiasta da TV Justiça. Eu acreditava que mostrar as sessões do Supremo para o público só traria ganhos para a compreensão do que é a justiça no Brasil. E como eu era presidente de uma estatal que cuidava de comunicação, tinha algum peso essa minha visão das coisas. E eu me lembro que meu sogro, o Dalmo Dallari, pai da Maria Paula, grande jurista, com quem eu tinha muita proximidade, era muito contrário a essa ideia. E isso tem tudo a ver com o nosso campo da comunicação. Por que ele era contrário? Eu respeitava muito a opinião dele. O Dalmo fez jornal durante o tempo de faculdade, foi editor do jornal O 11 de Agosto, gostava de escrever e gostava de se ver como uma pessoa da escrita, da comunicação, e falava muito sobre jornalismo, sempre com muita propriedade.
Uma vez o Alberto Dines fez um programa sobre isso e o Dalmo foi falar contra a ideia da TV Justiça e eu fui falar a favor da ideia da TV Justiça. O Dalmo dizia que a justiça não deveria ser algo a ter uma exposição pública, não deveria rivalizar ou estar no mesmo nível do que tudo aquilo que aparece na televisão. Claro que a justiça precisa ser acessível, claro que não deve haver barreira para quem precise conhecer alguma coisa da justiça, mas ele tinha uma intuição com relação ao registro, ao tipo de imagem, ao padrão comunicacional da televisão. E eu dizia outra coisa, eu dizia o seguinte: a TV Justiça não é tão importante para a população entender o que dizem os ministros do Supremo, mas é mais importante para que os ministros do Supremo compreendam. E tudo que eles falam, as pessoas não vão entender. Então, eles terão que modificar o que dizem, como dizem. Mas o tempo passou e eu vi que eu estava errado nesse ponto. Eu hoje avalio que podemos ter a TV Justiça, etc., mas transmitir ao vivo sessões, sobretudo de matéria penal, na TV, muitas vezes confunde, no mais das vezes, expõe fraturas da corte que não servem para nada e não ajudam a justiça. E, além disso, esse regime foi criando uma celebrização dos juízes, dos magistrados. No Brasil, a gente aprendeu que os ministros da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, são mais conhecidos do que os jogadores da seleção brasileira de futebol. Existe alguma distorção nisso aí para a gente pensar. Nenhum país adota o mesmo regime de transmissão de sessões ao vivo e de matéria penal, especialmente. Essa é uma questão que eu poderia lembrar aqui. Eu tinha uma posição, hoje eu tenho outra posição, com algumas nuances ou alguns aspectos que eu reavaliei à luz da realidade. Mas, de fato, sobretudo para quem faz jornalismo, para quem opera a comunicação social, essa abertura é algo que eu fui aprendendo, é indispensável. Nós temos que ter condições de avaliar o argumento do outro e ver nele o que ele tem de positivo, e não apenas o que ele tem que pode ser massacrado por uma contra-argumentação da nossa parte. Esse é um exemplo. Então vamos lá. É assim, eu também tive o prazer de ter aula com o professor Dalmo e também conheço bastante a Paula, ela foi minha estagiária no 11 de agosto. A Paula Dallara, esposa do Eugênio, que aliás forma um casal maravilhoso. Enfim, Eugênio, eu acho que de fato a gente tem um juridiquês que quanto mais a população pudesse entender, seria melhor. Tem um filme Filadélfia que o personagem diz é tão bom quando o direito pode fazer justiça, né? E eu fico pensando que se de fato a gente conseguir deixar cada vez mais claro para a população o que quer dizer esse juridiquês todo, não é? Eu acho que a gente vai ter um entendimento de como não é difícil fazer justiça, né? E que é importante a gente seguir entendendo e acionando a justiça, né? O Poder Judiciário nos pleitos necessários, enfim. Agora, quando a gente pensa em totalitarismo, quando a gente pensa em Hannah Arendt, né, que é a grande pensadora que trouxe, né,
uma visão sobre o totalitarismo e a necessidade que a gente tem da democracia, enfim, né? Como é que você vê e olha hoje, como jornalista, alguns países que tentam, de alguma forma, se vestir de totalitarismo, fazer uso do totalitarismo, deixando à margem toda e qualquer possibilidade da democracia? Essa é uma indagação, Regina, da maior dificuldade. Não é possível qualquer pessoa ter uma resposta conclusiva e definitiva. A realidade tem nos surpreendido aí. Nós carregamos princípios e a imprensa carrega princípios. Quando eu falo de imprensa, eu estou falando da função social de uma instituição não estatal com raízes na sociedade que fiscaliza o poder e informa o cidadão. A única instituição que pode fazer isso é a instituição da imprensa. Aí estão revistas, aí estão sites, jornais, emissoras e vários outros canais que são possíveis à luz das novas tecnologias. Mas, basicamente, a imprensa tem essa autoridade de fiscalizar o poder e informar a sociedade. Não é qualquer profissional que faz isso, não é qualquer corporação que pode fazer isso. A imprensa, por natureza, tem um compromisso de dependência com relação à democracia. Nós podemos falar de imprensa do final do século XVIII para cá, talvez de meados do século XIX para cá. No caso brasileiro, de modo mais bem definido, é no século XX para cá. Nós tínhamos veículos de propaganda de ideias durante o Império, a causa da abolição, a causa da República suscitaram órgãos de imprensa da maior importância, mas uma imprensa profissional, com método, com cânones éticos, nós, no Brasil, fomos conhecer a partir da primeira metade do século XX. A imprensa, como instituição, é dependente da democracia. A democracia só funciona se o cidadão titular da condição de fonte do poder, o cidadão é a fonte do poder. A imprensa só funciona se esse cidadão tem acesso às informações críticas, problemáticas sobre a gestão dos negócios públicos. Só quem faz isso é a instituição da imprensa. Ministério Público não faz isso. Ministério Público ajuda muito. A Justiça não faz isso, ajuda muito. Mas só quem consegue mediar o debate público, abastecer a sociedade de informação independente é a imprensa. Se for uma imprensa de qualidade, muito melhor. Se for uma imprensa ruim, melhor do que imprensa nenhuma. Mas é só a imprensa que faz isso. Portanto, não pode haver imprensa sem democracia e não pode haver democracia sem imprensa. O lado da imprensa nessa questão é sempre o lado da democracia. Logo, jornais, jornalistas vão defender um regime democrático quando a opção for um regime autoritário. Vão ficar do lado da democracia. Mas o problema hoje é mais complicado, porque nós temos regimes autoritários que aprenderam a se vestir de democracia. É um livro recente do grupo Autêntica, chamado Fake Democracia, ou Democracia Fake, conta muito isso, de que maneira
os regimes tendentes ao autoritarismo aprenderam a se vestir de democracia. Alguns já não disfarçam mais, mas muitos fazem isso. Quando nós estamos lidando com essa dubiedade, como você se posiciona? Outro caso outra vertente para entendermos isso, é a capacidade que organizações contrárias à democracia desenvolveram para, dentro dos métodos da democracia, ganhar posição no Estado Democrático de Direito e, a partir daí, destruir por dentro o Estado Democrático de Direito. Isso aconteceu em vários países e está acontecendo em vários países. Hungria é um exemplo bem citado, Turquia é um exemplo bem citado, mas há outros que suscitam muitas indagações, de forma que fica difícil uma resposta conclusiva, uma orientação clara. A imprensa precisa ter seus compromissos democráticos e precisa cobrir o que acontece. Não pode cair em canto de sereia, de acreditar que haja democracia em lugares onde claramente não há democracia, mas precisa fazer isso de uma forma que o cidadão compreenda o movimento. É uma situação muito desafiadora. No Brasil, nós corremos um risco muito grave. Esse risco está debelado, mas superficialmente. Ainda temos uma margem de possibilidade de que haja uma recidiva e haja um reordenamento de forças contrárias à democracia. O que dificulta isso também é que, muitas vezes, aqueles que dizem defender a democracia adotam métodos antidemocráticos e, se levados muito longe, comprometem a saúde do regime democrático. Por isso, Regina, eu acho hoje mais vital que a gente tenha consciência dos desafios do que a gente ter uma resposta que liquide a pergunta. É mais útil e mais produtivo localizarmos as contradições do que aparentemente ou artificialmente liquidarmos as contradições. São contradições difíceis que estão aí, muito difíceis. Eugênio, quando a gente fala de desinformação, o Sérgio Lutke, que está aqui presente, que é do Projeto Comprova, que é do Projor, que faz todo um trabalho de checagem da notícia, ele sempre fala dessa questão da desinformação, né? E sempre diz que o nosso lado, o lado do jornalista, tem que ser o lado da informação e da dificuldade que é você lidar com a desinformação. A gente sabe que é muito barato você criar uma mentira e você combater esta mentira é muito caro, né? Financeiramente, principalmente, né? Agora, a gente sabe, né, que temos nas redes sociais uma série de pessoas que se colocam como influencers e que criam desinformação o tempo todo, não é? Desinformação de todos os tipos, desde políticas, econômicas, sociais, é, é, sexuais sobre as pessoas, na verdade. E qual você acha que é o caminho para a gente combater essa desinformação? Você acha que eu já pensei, inclusive, podemos ter legislação que combata isso, mas eu não acredito que só uma legislação para combater esse tipo de desinformação ou para frear esse tipo de
criação de conteúdo na internet possa resolver, né? Qual você acha que podem ser os caminhos, né, educacionais para isso? Olha, você falou do Sérgio Lud, que Ele está aqui, só não está é, mostrando a cara. que bom, é um, é um integrante do Projor, cujo trabalho eu acompanho, e tem uma trajetória luminosa e de uma competência, de uma presença notável. A gente, no Projor, eu que trabalhei com Alberto Dines e fiquei ali entre os antigos, a gente festeja todo dia pelo trabalho do Sérgio, e muito bom. Eu queria fazer uma observação sobre o que você disse. De fato, é mais barato você propagar uma mentira do que uma verdade. Isso sem dúvida. Mas isso é apenas um lado da questão. É mais barato porque uma bobaginha, se tiver impacto, se tiver carga emocional, se for de uma agressividade cortante, palpável, se soubesse conectar nos ressentimentos do público ou de um certo recorte do público, isso tem uma potencialidade de se alastrar e de engajar muito maior do que uma informação verídica, checada, etc. O jornalismo de qualidade, ele é mais chato do que a mentira. Só aí a gente perde a batalha, e isso, de fato, é mais barato de fazer. Mas há um outro ângulo que precisa ser lembrado quando a gente está falando disso. A desinformação não é apenas uma mensagem específica. A desinformação não é apenas um conjunto de mensagens. A desinformação, como categoria, é um ambiente comunicacional. Ela é uma construção nesse sentido que ultrapassa a soma das notícias mentirosas. E esse ambiente é construído com muito dinheiro. Isso é muito caro de fazer. A Hannah Arendt, você se lembrou do nome da Hannah Arendt? Ela dá uma entrevista no final da vida. Hannah Arendt, salvo engano, morreu na década de 70, com 70 e poucos anos, e ela dá uma entrevista no final da vida falando da estratégia do totalitarismo, da estratégia dos que enganam a sociedade, e ela diz: o importante, a mentira não gera um efeito de você desacreditar de uma pessoa ou de você passar a duvidar de uma pessoa. O efeito real disso aí é que se cria um ambiente em que ninguém acredita em mais nada. E nós estamos num momento assim. Ninguém acreditar em mais nada é equivalente a uma outra descrição da situação. Não me faz diferença se isso é mentira ou verdade. O que me interessa é se isso vai ajudar a derrubar meus inimigos ou não. O mecanismo do pensamento polarizado, que é um não pensamento, se eu fosse rigoroso, mas desse imaginário submetido a uma pressão de polarização, com todos os prejuízos do termo, é que a diferença entre verdade e mentira deixa de ser relevante. Eu não preciso mais
verificar a correspondência dos fatos em relação ao discurso enunciado. Aquilo pode ser um absurdo completo. O importante é que aquilo elimine o polo ou ajude a eliminar o polo que eu não suporto, que eu odeio. Isso só pode prosperar num ambiente, volto a insistir na palavra ambiente, em que o pensamento perdeu relevância ou perdeu viabilidade. Não é mais viável pensar. Não é mais viável concatenar argumentos sequenciados que produzem um diagnóstico e que levam a uma forma de ação com vistas a um determinado fim. O que, quando isso fica inviabilizado, quer dizer, não é mais possível pensar nos termos do simbólico, nos termos da abstração, nos termos do esforço do intelecto para constatar fatos, analisá-los, cruzá-los e assim por diante, num arco longo de raciocínio. Quando isso não é mais possível, só o que é possível são as reações imediatas. E isso tem algo de pulsional, tem algo de imediatismo, de reação, de reativo, que não admite pensamento. Isso cabe em 10 segundos. O pensamento não cabe em 10 segundos. E essa reação que cabe em 10 segundos vai sobrepujando o argumento. Aí nós temos, então, um ambiente comunicacional que desinforma, porque ele interdita o acesso que a pessoa pode ter às fontes do conhecimento, à forma do conhecimento, ao pensamento analítico. Uma sociedade que não consegue dialogar em torno de diagnósticos do que ela enfrenta, ela vai, nos termos de Hannah Arendt, ela vai se afastando da atividade política e vai ingressando numa atividade que podemos chamar de fanatismo. O argumento da verdade, o argumento, a verdade, a razão, a constatação dos fatos não tem a menor importância mais. Você está em outro terreno. O que é a política? Eu posso dizer que a política é o exercício do diálogo racional sobre fatos verificáveis. A política se abastece de fatos, de descrição dos fatos. E a política requer que, coletivamente, uma sociedade pense sobre o que ela enfrenta e extraia conclusões lógicas disso aí. Esse é o grande esforço da política. Se esse exercício não é mais possível, só existem as reações imediatas. Tudo vira um show, mais ou menos um show de gladiadores no Coliseu. Importante ver sangue, importante ver. Você falou das mentiras sexuais, ver notícias picantes, luxuriantes e tocar a vida como se a vida fosse um espetáculo mórbido de diversão. Isso é o ambiente comunicacional da desinformação. E esse ambiente exige muito dinheiro, muito poder de informação, muita concentração tecnológica para ser produzido. Isso, sem dúvida, ameaça a ordem democrática. Se formos entregues ao fanatismo, não existe mais Estado laico, não existe sequer a compreensão de por que haver Estado laico. Não existe mais o devido processo legal, porque as pessoas não vão compreender por que precisa haver um argumento, outro argumento, recurso. Por que demora? Por que a justiça demora? A demora da justiça, não nos exageros brasileiros, mas a demora da justiça
como conceito, é uma garantia democrática. Ainda bem que a justiça demora, porque temos tempo de ver, de rever, de contrapor, de analisar, de fazer perícia e conseguir uma decisão mais madura. Se não, tudo é linchamento. Sabe, linchamento na Revolução Francesa, com as fraudes judiciais, dos processos que levaram Danton à execução e que depois levaram Robespierre e Saint-Just, que urdiram a trama que condenou Danton, morreram pela mesma lâmina. Aí é política do linchamento, fase do terror. Isso que está acontecendo conosco, pela construção do ambiente comunicacional da desinformação. Isso é muito difícil combater. Isso não é mais barato que o jornalismo. Isso é mais caro que o jornalismo. Mas nós temos muitas organizações comprometidas com essa estratégia. E são forças muito poderosas. E quais seriam os melhores caminhos a serem adotados, Eugênio? Vamos imaginar num mundo em que a gente sabe que vai ter que, de alguma forma, ir encontrando soluções, não é? As Sim, soluções vão ter que aparecer, porque ninguém consegue sobreviver num mundo de desinformação e de mentiras por muito tempo. Né? Você até consegue, mas chega uma hora que você consegue você começa a ficar sufocado, né? Você isso. se sufoca. Então, quais seriam os possíveis caminhos, né? Porque a gente tem sociedade civil, a gente tem Estado, a gente tem a possibilidade, por exemplo, hoje a NERI e 11, 12 associações, entidades se uniram para ajudar o TSE a combater a mentira, né? A mentira eleitoral. Você acha que um grande pacto nacional que envolvam as pessoas que de alguma forma têm influência e têm contatos e possibilidades de orientar, poderia ajudar? Acho que sim, mas aí a gente precisa percorrer uma retrospectiva que aponta caminhos. Nós temos frentes de resultado comprovado no combate à desinformação. Uma dessas frentes é a educação. A Unesco tem grande compromisso com o que eles chamam de educação midiática, ou de, de formas de dar instrução, convívio e experiência enriquecedores para crianças e adolescentes, de forma que eles desenvolvam a habilidade de conviver criticamente com meios de comunicação e meios de desinformação. Educação é crucial e nós temos instituições capazes de levar isso adiante. Que eu não poderia falar de educação midiática se eu não tivesse massa crítica e, e vou usar entre aspas, força de trabalho para assumir essa tarefa. Isso nós temos. De alguma maneira, escolas, universidades, ambientes educacionais preservaram gente capaz de promover educação. Se isso for bem orientado, bem coordenado, subsidiado, com massa informativa, com recursos, é possível fazer um bom serviço. Tem caras como David Buckingham, do Reino Unido, que despontaram nisso e têm dito muita coisa proveitosa. E existem organizações internacionais fazendo isso, como a Unesco. Então, a frente da educação é uma, mas, evidentemente, não é a única. Eu apontaria mais duas. Uma é a imprensa
e, e a outra é a regulação. Falar um pouco da regulação aqui. Deixa eu falar um pouco da regulação. Acaba de sair, está nos jornais. Eu vi hoje no Estadão, deve estar em outros jornais, a condenação do Google por ação monopolista, que por mecanismos desleais tem levado fabricantes de smartphones a incorporar o Google como mecanismo de busca padrão dos aparelhos, mas fazendo isso de uma maneira que lesa a livre concorrência. Essa é uma batalha, é um exemplo, há muitos outros, é uma batalha que se trava nos tribunais e tem a ver com marcos regulatórios dessa atividade. As big techs são bichos de outro planeta. Eu acho engraçado que as pessoas falam do monopólio da Rede Globo no Brasil. Tudo bem, em algumas praças a gente pode ter uma configuração que favoreçam um grupo econômico, como a própria Globo, mas esse não é nem de longe o problema importante no Brasil e no mundo. O problema importante no Brasil e no mundo é que existem companhias cujo valor de mercado supera os 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. E essas companhias têm uma condição de inovação, inclusive em inteligência artificial, principalmente inteligência artificial, que não é alcançado por nenhum outro bicho. São bichos do outro planeta, de outro planeta. Esses bichos exercem um tipo de monopólio, eu chamo de conglomerados monopolistas globais, porque eles exercem um tipo de monopólio não no mercado nacional, mas em todos os mercados. É um monopólio global e ficam acima do alcance das legislações nacionais. Nós temos que entender isso aí e teremos que ter ferramentas regulatórias para enfrentar esse poderio. Esse poderio não é democrático. Ele é de outra extração, de outra natureza. Ele segue a lógica da organização da empresa sem mediações e sem espaços para verificação pública do que se passa. Ninguém sabe exatamente como está sendo investigada a inteligência artificial, como que isso está sendo levado por um processo de acelerada inovação. A gente sabe pouco. A democracia precisa saber, se quiser regular. Portanto, a segunda frente de enfrentamento e de soluções passa pela regulação. O Brasil não fez praticamente nada. Fez grandes coisas, que estabeleceu o Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, são passos importantíssimos, mas nós não conseguimos nem fazer uma tramitação decente do PL 2630, que cuida das fake news, ou da regulação da inteligência artificial. Agora acabou de sair um compromisso brasileiro, mas há muito, muito, muito mais por fazer. A regulação é um outro caminho. A educação é um, a regulação é outro caminho. E, por fim, a imprensa. Eu poderia falar de outros braços aí, mas a imprensa, quando se dá conta, pode trabalhar em conjunto para combater a desinformação. Há, de novo, muitos exemplos, mas eu quero dar um. O consórcio das redações para obter informação sobre o avanço da Covid no Brasil durante a Covid. Veja o que aconteceu ali. A competição entre os veículos foi deixada de lado. Eles começaram a trabalhar em equipe para obter dados que o Ministério da Saúde começou a sonegar. E todo mundo conhece aqui o que se passou naquele episódio. Ao ter consciência disso, as redações trabalham de forma muito mais eficiente para
desarmar a desinformação, porque a desinformação realmente é uma arma. Preciso desarmá-la. Com ganhos incríveis. Eu acho, tenho dito isso, o papel cumprido pelo Jornal Nacional durante a pandemia foi vital, foi uma das coisas mais decisivas para que a gente atravessasse aquele período sem mais prejuízos, sem mais perdas de vida. E foi decisivo para que parte da população percebesse como o aparelho do Estado Democrático de Direito estava sendo corroído. O jornalismo cumpre esse papel e pode cumprir muito mais esse papel. O jornalismo pode cumprir esse papel nas checagens, que checagem é trabalhoso, é custoso, é caro, mas pode cumprir esse papel na checagem com grande benefício. A imprensa tem um papel relevante aí. Precisa ter massa, precisa ter perna, precisa ter financiamento, precisa ter força, mas pode cumprir um grande papel aí. Então, eu falaria dessas três frentes: educação, regulação e imprensa. Verdade. E tem outros braços, né, Eugênio? O Fábio Mortara tem uma pergunta. Fábio, Ah, por favor, tem a ver com educação. Põe o som, Fábio. Eu vou falar? Põe. Sim, por favor. Não, hoje, Eugênia, é um prazer enorme te rever, né? A gente se viu há pouco tempo e parabéns pela Academia Paulista de Letras, né? Quando for a posse, você conta para a gente. Não, era um pouquinho do que a gente pode fazer para contrarrestar, né? Quer dizer, o cenário que você traça ele é de tirar o sono de qualquer cidadão ou cidadã, né? Do bem. Então, que nós, como entidades, ANER, TUSAIS, PNBE, enfim, entidades que a gente tem da sociedade civil pode fazer para contrapor, quer dizer, que ferramentas, que ações, que contrapontos a gente pode fazer para, além de estimular um pouquinho a leitura, né, que nesse país é algo tenebroso. Olha, eu acho que a simples existência de entidades como a ANER, manter viva a instituição, já é um grande serviço. Eu sei que vocês devem sentir, muitas entidades pelo menos sentem isso. Nós não temos gás, nós não temos como fazer frente às demandas que nós recebemos. É uma vida difícil, cheia de limitações, mas a referência precisa estar viva. Eu acho que essa consciência de manter a entidade atuante é indispensável nesse momento. Causas que sejam capazes de enfrentar a mentira também podem ajudar. Então, a ANER, agora, a Regina acabou de dizer, terá campanha de esclarecimento, de alerta, junto ao TSE, tudo isso é muito bom. Mas eu queria deixar uma semente de preocupação. Também a defesa da democracia é vitimada pela organização mental que a gente adquire em tempos de polarização. Então, é como se houvesse um lado que defende a democracia e que pode tudo, e quem é contra a democracia não pode nada. E isso não é verdade. Primeiro, não existe só um lado que defende a democracia. Existe defensor da democracia na esquerda e existe defensor de democracia na direita. Há uma simplificação que achata a análise e que joga tudo no mesmo campo. A direita é antidemocrática. Isso não é verdade. Houve métodos
inaceitáveis, hoje comprovados, durante a Lava Jato. Nós conhecemos alguns, mas há métodos problemáticos em processos ou investigações em curso, sob a justificativa de que é preciso combater o golpismo. Sem dúvida é preciso combater o golpismo, mas nós precisamos ter um olhar atento para os métodos empregados. Nem sempre há acertos. Muitas vezes, medidas censórias, por exemplo, são revistas num intervalo de 24 horas, 48 horas. Nós já tivemos episódios em que a justiça, claramente comprometida com a defesa do Estado Democrático de Direito, às vezes avançou o sinal, depois recua. Nós, como olhar crítico, a imprensa pode ajudar, sendo olhar crítico em relação ao poder. Eu insisto nesse ponto. É uma pequena observação diante de questões gigantescas, mas não abrir mão do olhar crítico. O papel da imprensa não é fazer propaganda. Pode fazer propaganda, mas não é a sua alma, a sua essência. O papel da imprensa é olhar criticamente e fiscalizar o exercício do poder. E vamos lembrar, poder judiciário é poder do Estado. E é preciso fiscalizá-lo, lançar alertas. Eu acho que esse tipo de agenda ajuda. A vida é difícil, as condições são precárias, nós teremos tempos de penúria, mas a, a, eu diria que a atitude de estar atento a essa agenda pode ser muito benéfica. Exato. Eugênio, o que você tem aprendido com seus alunos? Eu aprendo muita coisa. Hoje eu estava dando aula de manhã. Eu acho incrível assim o que a juventude. Eu dou aula de pós-graduação para gente mais velha. Eu tenho orientandos que são jornalistas maduros, sabe? Para não ficar muito vago, eu orientei Ricardo Gandur, que fez um mestrado brilhante há poucos anos. Eu orientei João Gabriel, que foi editor da Época, aqui da. Orientei Eliana Sanches, vários jornalistas maduros, e dou aula para molecada, o que eu adoro, para gente de 17, 18, 20 anos. Uma coisa que eu aprendo, são muitas, viu? São muitas, mas uma que está na minha cabeça agora. Eles leem diferente, mas eles leem, eles estão informados, eles se localizam no mundo em ebulição, eles têm referenciais, mas eles não pegam um jornal impresso e ficam lá como eu. Eu gosto de ler jornal no papel. Eu acho que na minha rua sou só eu. Eu tinha assinatura do Globo, do Valor, da Folha e do Estadão. O Globo chegava muito tarde, eu cancelei a assinatura de papel. E o Valor eu estou querendo voltar a ter assinatura em papel. Eu sei que é antiecológico, eu sei de tudo isso, mas eu ainda gosto de ler em Não papel. é antiecológico, não, Aí, ó, homem. tá bom, Olha o Fábio balançando a cabeça. eu sei, tudo bem. E o Fábio está lá, mas eu sei que não é também. Eu conheço o argumento de vocês, mas e respeito e adoro, mas eu tenho muita coisa em papel. Eu tenho uma quantidade enorme de livros. Enorme não, mas uma quantidade considerável. Eu tenho meus livros em Orlando, tenho meu livro aqui no escritório, tem livros na minha casa, e tenho revistas que guardo, tudo em papel. Eu falo para minha filha, para o meu filho, se você quer que uma foto fique guardada, imprima a foto e faça um álbum com ela, senão ela vai desaparecer. Tudo bem.
mas eu leio em papel. E eu vejo a Maria Paula, minha mulher, fica lá 1 hora, lendo o jornal, voltando, fala do. Os meus alunos não leem assim. É diferente. E o modo como eles leem, porque eles leem, me ensina alguma coisa. Leio várias coisas ao mesmo tempo. Lê de forma seletiva. Não lê até o final o que não precisa ser lido até o final. Buscar uma. Eu não acho que o mundo da lógica se perdeu, não acho isso. Eu acho que ficou diferente. E isso é uma coisa que eu aprendo com os meus alunos. Muitas vezes eu divirjo dos meus alunos, como na greve da USP do ano passado, eu dizia para eles: vocês estão dando argumentos para as pessoas que são contrárias à universidade pública. E eu sou da reitoria, eu falava: olha, nós estamos dando professor, estamos conseguindo todas as coisas, programa de pertencimento, programa de financiamento para alunos cotistas. A USP tem um modelo que nenhuma universidade no mundo tem, não é só no Brasil. É um programa que tem apoio financeiro, política de moradia, subsídio de alimentação e apoio escolar, uma coisa para uma quantidade de gente incrível. Hoje, metade dos alunos que entram na USP vem da escola pública. E aí eles estavam fazendo greve, e tudo bem, eu fiz muita greve, mas eles estavam rendendo imagens que eram úteis para o discurso contrário à universidade. Então, tenho divergência com eles, mas também aprendo muito. Esse negócio da leitura é uma coisa que eu aprendo. Como ler rápido, como ler de uma forma meio randômica, como ler é bom, e eu acho que eu ensino outras coisas. Mas tem muitas. Quer ver outra coisa que eu aprendo? Eu não sei se dá tempo, mas sabe, eu, quando era jovem, a gente discutia muito homossexualidade, formas de prazer. Para os meus alunos, isso simplesmente não é uma questão. Não é uma questão. E isso me lembra os filósofos gregos, para quem a homossexualidade não era um tópico que pautasse a reflexão filosófica. Não é uma questão. Hoje, eu sinto a juventude num grau de liberdade Mais e leve, né? mais leve, num grau de liberdade mais leve e mais arejada com relação a essas coisas. É um negócio que eu estou aprendendo. E tem Menos muito julgadora, né, Eugênio? isso, Eles ela é não menos julgam mais. julgadora, mas ao mesmo tempo, pode ser lacradora. Então, existem núcleos de uma mentalidade meio policialesca. E aí, quando isso se volta contra alguns jovens, isso provoca suicídios. Sim, Não é são verdade. coisas simples outra vez. Uhum. Eu não vejo as novas gerações assim de forma edulcorada, mas também não vejo como uma deterioração do modo de vida de jeito nenhum. Tem coisas muito interessantes ali. E eu acho que ser professor o melhor de ser professor é estudar. E o melhor de estudar é aprender. E a gente É, aprende com alunos. é verdade. Eugênio, está dando o nosso horário. Primeiro, quero dizer que é sempre um aprendizado te ouvir. Eu adoro, a sua voz é gostosa, você conta legal as histórias, é muito bom, isso é muito agradável, isso é ótimo. Enfim, eu gostaria muito de um dia poder ser sua aluna, acho que vale muito a pena. Quero te agradecer demais, lembrar que hoje
nós estamos lançando a campanha Jornalismo é Confiável, Fala a Nossa Língua, Protege da Desinformação e Fortalece a Democracia, promovida pelo TSE, junto com a ANER e mais outras 11 associações e instituições relacionadas ao jornalismo. Então, eu acho que é muito importante esse apoio, é muito importante que a gente trabalhe junto com as instituições, junto com o poder público, não é? O jornalismo, de fato, trabalhe para conseguir cada vez mais combater a desinformação, né? Educando, regulando e atuando enquanto imprensa. Então, é isso. Quem é? Marcos, fala. Sendo rápido, primeiro cumprimentar a iniciativa da NER, eu sei o trabalho que você está fazendo e coordenando com toda a equipe aí, é um trabalho lindíssimo, maravilhoso e muito importante, né? Segundo, eu queria cumprimentar o Eugênio, que eu sou leitor regular dele há muito tempo. E essa última hora nossa aqui foi espetacular. Aprendizado, consegui escrever muita coisa aqui. Tenho certeza que foi um importante movimento da NER trazendo o Eugênio para essa conversa. E num momento muito oportuno. De forma que, Eugênio, parabéns, como sempre, mais uma vez brilhante. E tenho certeza que a mim somou muito. E eu tenho certeza que todos os participantes. Beijo aí para vocês. Muito Obrigada, obrigado, Marcos. Muito obrigado. Obrigada, Eugênio. E a gente essa conversa está gravada no YouTube para quem quiser rever e ouvir novamente, tá? Eu agradeço demais. E, Eugênio, você já está convidado para voltar, tá? Isso, muito bom. Tá bom. Obrigada a todos e até qualquer hora. Um beijo. Abraço, parabéns. Obrigado.